Você é bom em palpites da NFL? Então chegou a hora de transformar o seu conhecimento em prêmios num game diferente de tudo que você já viu. O Drop Six vai começar e de graça você vai concorrer a TV 50 polegadas, smartphone Galaxy, headset gamer, fones Bluetooth e muito mais. Serão 6 jogos por semana e você vai concorrer pelo título geral e também da conferência, de divisão e para ser o melhor entre os torcedores do seu time. Se inscreva agora mesmo de graça em dropsix.com.br e vá em busca da dropada perfeita. FM Network. Recently inspired by the city I'm from and all that we've been through just makes me realize that there's nothing that can stop us from being champions. I dedicate this song to Ray Lewis, Baltimore Ravens and my whole city. Came from the bottom. Infelizmente estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo e é só isso que eu tenho pra dizer. Eu vou deixar pra descontar todo o resto na hora que começar esse episódio, tá? Eu sou Cleverton Linhares e estou aqui com Giba Pérez. Boa noite na medida do possível, Giba. Boa noite, Cleverton. Boa noite, Gelli. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem vai ouvir esse podcast depois. Difícil vir aqui falar desse jogo contra os Steelers, um jogo irritante, frustrante, que dá pra mim mais uma vez a impressão de que esse time não vai longe nos playoffs. E ainda também nesse clima de velório, João Gabriel Gelli. Boa noite, João. Na medida do possível também. Hoje eu vim aqui só pra calar os críticos que dizem que eu não apareço nos podcasts pós-derrota, única e exclusivamente pra isso. Verdade, né? Pra falar do jogo que não sou, que não foi que eu vi. Ah, porque só vem gravar quando tem vitória. Não, na derrota também, João Gabriel... Ele está aqui, é isso. Isso é um cara de presença, né? É isso aí, gente. 18 Pittsburgh Steelers, 16 Baltimore Ravens. Um jogo de ataques modorrentos. Um jogo que, como eu falei no texto pós-jogo, venceu o time melhor treinado. Teve problemas dos dois lados, tanto dos dois lados, dos dois times, quanto dos dois lados da bola do Baltimore Ravens. Vamos falar, afinal de contas, o que deu errado no ataque, se essas novidades na defesa valeram de alguma coisa. Vamos ter que falar de time de especialistas, porque afinal de contas, né, deixaram 6 pontos em campo. Tudo isso, eu sei que você não tá afim de escutar sobre essa derrota, ainda mais pro final, mas fica aqui que ainda vai ter coisas legais, tá? Continua com a gente, vamos pros recados e daqui a pouquinho a gente já volta. Aguenta aí, aguenta, vem com a gente. Olá, aqui quem fala é o Bernardinho. No esporte e nos negócios, uma escolha errada e já era. Para vencer, vai de Sankia, a melhor solução de gestão para o seu negócio. Sankia, liberdade para evoluir. Recados rápidos, você que está escutando a Casa do Corvo, onde é que você está escutando? Está no aeroporto, está numa praça, está no shopping, em algum lugar público. Cuidado, porque conectado à internet nesses lugares, os seus dados estão correndo risco. Você pode ter o seu dispositivo invadido, os seus dados bancários, informações de contas e muitas outras coisas podem vazar por aí e você pode ter uma grande dor de cabeça. Como você faz para se proteger disso? É só usar o VPN da Surfshark. Com o VPN da Surfshark, a sua conexão é direcionada para um outro local, o seu IP é mascarado e com isso o local que você está acessando não consegue te achar. Você fica mascarado, invisível para hackers e outros tipos de invasores, além de conseguir acessar conteúdo bloqueado por região. Tá a fim de assistir aquele jogo que não está sendo transmitido no Brasil? Usa o VPN da Surfshark, se conecta com o país, pronto, você está liberado para assistir todo esse conteúdo. E com o Surfshark One você ainda garante um pacotão completo de segurança, porque além da VPN você tem antivírus,
para proteger o seu computador. Você tem um buscador completamente limpo e idôneo, sem propaganda, sem ser invasivo. Você procura e vem a informação do que você quer. Um banco de dados completo que te avisa quando você entrar em um site que já foi invadido, que teve senhas vazadas, além de muitas outras ferramentas. Então, quer se proteger, quer ter uma ferramenta completa de segurança, assine o Surfshark One. Bom, você que está escutando ainda a Casa do Corvo, está gostando do nosso conteúdo, quer tornar a Casa do Corvo ainda maior para que nós possamos produzir ainda mais coisa, então vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto. apoia.se/Casa do Corvo ou picpay.me/Casa do Corvo. R$1 você faz uma grande diferença para esse projeto. Dá uma olhada nas nossas categorias de apoio, dá uma olhada nas nossas recompensas, links na descrição desse episódio e vem colaborar com aquilo que você puder. Vem ser torcedor de elite. Everton, eu não quero me comprometer com um apoio mensal recorrente, então você pode colaborar conosco através de pixcasadocorvo.br@gmail.com. Qualquer quantia tá valendo, certo? Se você não quiser ou não puder contribuir financeiramente, você pode nos ajudar compartilhando este episódio para todo mundo, curtindo e compartilhando nosso conteúdo nas redes sociais, no YouTube, no TikTok, na Twitch, enfim, a gente está em tudo que é canto da internet, certo? E não deixe também de avaliar o nosso trabalho no podcast. Deixa lá suas estrelinhas, deixa lá o seu comentário. YouTube, Twitch, TikTok, deixe seu comentário, deixe o seu like e nos siga também em todas as redes sociais, tá bom? No Meta, Facebook, Instagram e Threads é Casa do Corvo BR. Em todas as demais outras redes é Casa do Corvo, tá bom? Lembrando que nós fazemos parte da FN Network, a maior rede de conteúdo das ligas americanas de esporte. Tem gente produzindo conteúdo não só de NFL, mas também como NBA, MLB, NHL. Então, se você está a fim de dar uma diferenciada, escutar outra coisa que não seja só a Casa do Corvo, que não seja só a Baltimore Ravens, dá uma passada lá na FN Network, vem conhecer o trabalho de todos os outros criadores de conteúdo. É bem provável que tenha aí um conteúdo maneiro para o seu esporte favorito, para a sua franquia favorita. Tá certo? É isso. Chega de enrolação. Simbora pro episódio. Muito bem, senhor Giba Pérez, senhor João Gabriel Gelli. O Giba pediu perguntinhas, né, lá no Twitter. Há quanto tempo que a gente não faz isso? Sim. E eu acho que a gente vai limar duas delas pelo que você contou aqui antes do programa começar, porque eu quero tirar de uma vez essa do time de especialistas logo da frente, pra gente depois trabalhar mais tranquilo. Se é que dá pra ficar tranquilo depois desse jogo, a respeito do restante do time. Então deixa eu trazer logo as perguntas pra contextualizar, pode ser? Pode. Cara Picuíbo perguntou se o Tucker vai continuar no time, e o Regulus perguntou se o problema dos chutes pode ser a questão do Nick Moore voltando de lesão depois de se machucar na temporada passada. Nick Moore é o long snapper, pra quem não sabe, quem tá acompanhando aí não sabe quem ele é. Ele é o long snapper, ele teve uma lesão de, se eu não me engano, tendão de Aquiles, na pré-temporada ano passado, e ficou fora toda a temporada passada, em que o Tucker errou menos chutes do que já errou nessa temporada, e voltou agora de lesão. Então, tá questionando se possivelmente o problema pode ser o long snapper e não o Tucker. Eu posso só fazer uma consideração? Pode. Eu nem sabia que long snapper se lesionava. É possível. Pô, você se machuca, pô? O long snapper não pode? Poder pode, né? Mas assim, achei bem curioso. Pô, um long snapper lesionado por um tendão de Aquiles. Tá bom. Foi Aquiles ou foi ligamento cruzado? Foi um dos dois esses graves, enfim. Ok. Foram essas duas perguntas sobre o Tucker. Qual foi a pergunta se mesmo? O Tucker vai continuar no time e se o problema dos chutes pode ser por causa do Nick Moore voltando de lesão e tendo dificuldade nos snaps.
Eu não vou ficar aqui fingindo que eu sei alguma coisa sobre especialistas, né, pra avaliar. O que eu sei é que eu li alguma coisa ali falando que a operação do time de especialista do Ravens na unidade de field goal, ela não tá fluindo muito bem. Todos os chutes que o Tucker erra, eles estão tendendo a fazer uma curva pra fora. Agora eu não lembro qual é o lado direito. Esquerdo. Lado Todos esquerdo, saíram isso. pelo lado esquerdo. Isso, exatamente. E aí, com base nisso, tem gente que supostamente entende mais de tática, de técnica de special teams do que eu, que disse que parcialmente tem a ver com trabalho de hold, que o Jordan Stout bota a bola muito perto do corpo e pode ser que o Tucker esteja fazendo um movimento reduzido da perna e aí encurtando um pouco o movimento para evitar acertar o Stout no chute. Mas honestamente eu não sei o quanto que isso é verdade. E alguns desse vídeo que você citou, Gelli, alguns deles foram o Stout puxando demais pra perto do corpo pra compensar um snap que foi um pouco fora, um pouco mais acima, um pouco mais pro lado, enfim. É um problema dos três, né? Na real é essa. Sim, eu não consigo inocentar 100% o Justin Tucker, porque, assim, e o grupo como um todo precisa encontrar alguma correção. Mas, assim, se fosse só o problema do Stout, eu acho que não deveria ser algo tão complexo de corrigir, sabe? Eu acho que o Tucker é uma posição, assim, vamos combinar, né? Kicker deve ser uma das posições mais mentais do futebol americano. Você entra numa maré de erros e você começa a continuar nela e é difícil sair do momento ruim. Eu achava que o Tucker tinha saído do momento trágico com o chute que ele fez contra o Bengals no primeiro jogo contra o Bengals, aquele de 56 jardas no final da tempo regular. Mas, enfim, não aconteceu e acabou que contra os Steelers agora ele custou o jogo. Mas não acho que ele vai sair do time. Esse ano certamente não sai. Eu acho que ele tem crédito, né? O Tucker tem muito crédito com a franquia e com a comissão técnica. Certamente ele não vai sair agora, até porque você trocar um kicker no meio da temporada tem que ser realmente um bagulho muito fora da curva, e por mais que ele esteja jogando bem pior do que é o padrão Justin Tucker, eu imagino que a franquia não vai querer correr esse risco no meio da temporada de buscar uma outra alternativa, enfim. Então ele deve continuar até o fim dessa temporada, e aí, assim, estamos falando de futebol americano, né? Ele pode se redimir, fazer o chute da vitória num jogo importante mais pra frente e recuperar a confiança dele e voltar a jogar num nível melhor. Assim como se, de fato, o problema for um problema de operação do trio, eu acho mais fácil, inclusive, que talvez eles troquem outra peça antes pra tentar resolver o problema do que o Tucker. Eu acho que o Tucker vai ser a última alternativa. Realmente, se deu tudo errado, não tem solução, vamos trocar o Tucker. Mas eu acho que eles, ainda antes de trocar o Tucker, eles talvez troquem o long snapper ou bote outra pessoa pra segurar os snaps e fazer o hold pro Tucker, vai tentar corrigir o problema, se de fato for isso, né? Aí tem que ver se vai ser. O Stout tá na terceira temporada? Sim. E ano passado não teve problema, né? Então, assim, se você for comparar, na real, o que mudou foi o long snapper. Uhum. O Tucker ano passado foi normal. Eu acho que não vejo problema com mandar o Stout embora também. Não que seja por causa disso, mas acho que como punter mesmo, ele não é nada demais. Eu ia falar isso, ele não é um encontrar grande jogadores punter do mesmo nível por contratos baratos ou como free agents calouros não draftados. Eu acho que pode desaposentar o Sam Cook, inclusive. Peguei aqui o contrato do Justin Tucker e não, ele não vai sair do Ravens no ano que vem, isso é fato. Ele tem um cap hit de mais de 7 milhões, e aí se você corta ele, o dead money é de mais de 7 milhões e meio, então cortar ele tiraria 500 mil da folha salarial do Ravens, então não tem um motivo, a não ser que ele vire, que perceba-se que ele não tem nenhuma possibilidade de se recuperar. Eu não consigo enxergar um mundo em que ele seja cortado na próxima temporada. Então, para dar um arremate em tudo que vocês falaram, como inclusive o Rodrigo colocou aqui os highlights desse jogo pra gente assistir e acabou de mostrar aí o holder posicionando de um jeito esquisito a bola. Mas a bola chegou toda... Isso que eu ia falar, a bola caiu deitada, ele teve que ajeitar. Sim. O único field goal que o Tucker acertou no jogo foi o que teve o pior snap. Exatamente. Mas
Eu quero pegar o gancho de uma coisa que o Gelli falou, que por mais que se levante a hipótese, e a comissão técnica já falou isso em coletiva de imprensa e tudo mais, que precisa melhorar a técnica do holder, do long snap, porque isso também tá atrapalhando os chutes do Tucker. E como o Giba mencionou também, a confiança do kicker, conforme ele vai errando esses chutes, e aí eu imagino como que a cabeça do Tucker deve estar depois de errar 2 chutes contra o Pittsburgh Steelers, e vendo do outro lado o Chris Boswell acertar 6 chutes, se eu não me engano, 6 chutes. E kicker não é uma posição que nem o wide receiver, por exemplo, que dropou, beleza, próximo snap, vambora, você tem que trabalhar. Você vai errar um e sabe Deus quando você vai entrar de novo em campo, se o time vai conseguir um touchdown e você vai tentar um extra point, se você vai pro field goal, se o time vai puntear. É mais complicado você trabalhar um erro dentro do jogo. Cara, o Justin Tucker já tá há um bom tempo no time. O Justin Tucker, ele entra nesse time em 2012. E a gente tá falando aí de um kicker que já tá, 12 anos na NFL. Eu não sei qual é o tempo de durabilidade de um kicker dentro de um time, mas a gente pode lembrar, por exemplo, de Adam Vinatieri, que no final da carreira dele no Indianapolis Colts também não tava essas coisas todas. E o Adam Vinatieri hoje ainda é celebrado como um dos maiores kickers da NFL. Por mais que o Tucker não vá sair, por mais que se fale que o long snapper não tá fazendo um trabalho bem feito, que o holder não tá segurando a bola direito pro Justin Tucker chutar, eu acho que a gente pode começar a pensar assim numa vida do Baltimore Ravens prosseguir sem o kicker. De novo, não vai ser na próxima temporada, essa também, mesmo se quisesse, se tivesse como, não tem kicker disponível no mercado para substituir Justin Tucker, e todos os bons kickers, afinal de contas, já estão consolidados no seu time, é uma posição que não sai fácil, inclusive, de um time. O Giba tinha comentado que existia, entre aspas, gigantes, assim, um lado positivo do Justin Tucker estar em uma fase ruim, porque normalmente o time era mais conservador. Não que se pensasse assim, mas quando você tem um kicker muito preciso, você chegou ali um ponto razoável e você não arrisca tanto, porque você sabe que tem um cara que vai anotar 3 pontos. Já não dá mais pro Baltimore Ravens pensar assim. Se o kicker não tem mais confiança, enquanto ele não tiver mais confiança, a partir de agora, ou você anota os 6 pontos, ou você vai ficar com o coração na mão. Então agora o ataque do Baltimore Ravens, aqui a gente pode fazer um gancho já para virar para a próxima parte do programa, é esse. Eu acho que o time, a partir de agora, tem que começar... Se já não fazia isso antes, que era um erro se pensasse dessa forma, a partir de agora tem que pensar que o field goal já não é mais automático. A partir de agora, o ataque tem que fazer a parte dele muito mais do que vinha fazendo para ter que carregar os problemas da defesa. E já que estamos falando de ataque, vamos começar a falar, então, Giba, a respeito. E hoje esse programa é todo seu, tá, Giba? Pelo que você falou aqui nos bastidores. Vamos começar falando desse ataque. E assim... Eu quero voltar lá no Twitter, porque durante, o pós-jogo, alguém mencionou a respeito de, mais uma vez, o Baltimore Ravens se sabota e perde para um time inferior. Eu quero defender o autor dessa mensagem, por quê? Foi eu mesmo. Sim, pronto, o cara já tá se assumindo e não seria diferente, né? Mas muita gente veio, vocês estão subestimando os Steelers, valoriza a vitória deles, venceram com mérito... eu posso ser essa pessoa. Então, eu entendo os dois lados. De fato, a gente não pode desvalorizar a vitória dos Steelers, venceu o melhor time, tá? Mas quando a gente olha os números e coloca esses números em contexto, cara, jardas totais, eu acho que jardas aéreas e jardas corridas, conversão de terceira descida... Eu não vou saber se o rating provavelmente foi porque o rating do Russell Wilson foi pífio. Acho que foi 14 pontos, alguma coisa. O QBR dele. O QBR dele foi 14.5. O rating o rating é outra coisa, né? Uhum. Mas o QBR dele foi 14.5. Do Lamar com certeza deve ter sido melhor. Então, se você coloca tudo isso em perspectiva... Cara, o Baltimore Ravens ele foi melhor. Mas até aí o Cincinnati Bengals também, nos jogos que enfrentaram a gente, também foram melhores em muita coisa, ainda assim perderam o jogo. Mas, de fato... Esse jogo tava muito na mão do Baltimore Ravens. E, assim, eu acho inadmissível um time ganhar anotando 6 field goals. Em nenhum momento esse time sequer ameaçou entrar na endzone. Eu acho que o momento que mais ameaçou entrar na endzone, e aqui eu posso estar talvez me iludindo muito,
foi o momento que o Russell Wilson dá aquele passe horroroso na mão do Marlon Humphrey. Só. De resto, quem só trabalhou foi o Chris Boswell. E é aí que me emputece, porque eu não quero falar de batalha de turnover, porque normalmente quando se fala de batalha de turnover, começa aquela desculpa de o Lamar Jackson, tá vendo só, 3 interceptações e teve o fumble do Derrick Henry e tudo mais, sendo que 2 dessas interceptações foi literalmente batida de carteira. Foi uma interceptação, sim. O restante foi batida de carteira, na verdade, né? Recepção e os caras foram lá e tomaram a bola. Na temporada, você diz? Nesse jogo. Nesse jogo foi uma interceptação. Então foi uma interceptação. Batida de carteira. Sim. O passe foi ótimo, a rota foi ótima, tudo deu certo. E aí o Peyton Wilson... Mas assim, aqui só um ponto. O adversário também joga, tá? Exato. O cara fez uma puta de uma jogada. Acontece. O Justice Hill podia ter segurado mais firme a bola? Podia. O Lamar podia ter jogado a bola um pouquinho mais pra frente? Podia. Concordo. Não foi um lance, perfeito, 100% executado. Mas, ali era pra ter sido um ganho excepcional do Ravens. Não foi uma falha de execução de nenhuma das partes. Foi uma grande jogada do defensor. Não tem... Exato. Mas o que eu quero pegar no pé, depois de ter feito todo esse preâmbulo aqui, esse time é mal treinado. E mal treinado em que sentido? Eu não aguento mais ter que vir aqui falar que esse time cede falta pra um cacete. Sabe? Mas os Steelers também cederam muita falta. Não tô nem aí, eu tô preocupado com o meu time, tá? Cara, o que eu vi de flanela, e é falta besta. Não é questão de... Poxa, o Baltimore Ravens é um time disciplinado, mas é porque tá cometendo muita interferência de passe. Às vezes a interferência de passe é porque ou você cede a falta, ou se você deixa o recebedor adversário recepcionar a bola, ele vai embora e aí o estrago é pior. Não, é illegal shift, é illegal formation, é false start. É false start do Nelson Aguilar nesse jogo, sabe? É isso que me incomoda, porque quando chegam os dois times em campo, sabe? E... eu até posso aqui falar, a defesa teve méritos também. O Russell Wilson, desde que entrou, o time do Pittsburgh Steelers estava lá metendo 30 pontos por jogo, de média, tá? Então o ataque tinha que fazer alguma coisa. O ataque com o fucking candidato a MVP e o maldito do candidato a jogador ofensivo do ano. Esses caras, com mérito da defesa, não apareceram. Mas não tem como você falar que esse time, se ele tivesse um pouquinho mais de disciplina, talvez tivesse conseguido um resultado melhor. Giba, solta o seu veneno aí, que eu sei que você tá com vontade de falar. Cara, assim, acho que você entrou muito nessa questão das faltas, eu concordo com você. Acho que é um problema recorrente nessa temporada. Quantas vezes a gente já veio aqui dizer várias vezes que o Ravens faz muitas faltas e facilita a vida dos adversários nesse sentido. A defesa dos Steelers é muito boa, não tem a menor dúvida disso. A gente viu na temporada, é o único time na temporada que venceu 2 jogos sem anotar touchdown. Os outros, todos os times da NFL somados, tem 2 vitórias e 19 derrotas. Os Steelers têm 2 vitórias e 0 derrotas sem anotar touchdowns. Então é de fato uma defesa muito boa. E a gente falou aqui antes, né? Que era a melhor defesa que o Ravens ia enfrentar até aqui na temporada. Então, assim, longe de mim falar sobre desmerecer a vitória dos Steelers. Mas obviamente, você olha os dois times e você vê. O Steelers é um time pior do que o Ravens. Assim, em termos de qualidade do elenco, profundidade, de todos do ataque, defesa e tudo mais. Mas, nesse momento, é um time melhor treinado, melhor preparado para os jogos. É o que você... Concordo com você nesse ponto. E o Ravens parece um time que mentalmente sente esse tipo de partida. E aí não é o Lamar ou um jogador específico. O time sente esse tipo de jogo, esse jogo mais tenso, esse jogo mais pesado. Eles sentem. É por isso que quando chega nos playoffs, o time não consegue ganhar, sofre para ganhar os jogos. E é por isso que não consegue ganhar dos Steelers. Nos últimos 9 jogos foram 8 derrotas. É um time que sente... E o Ravens, ele começa a tentar... Parece que os jogadores, eles tentam fazer mais do que tá dentro da alçada deles, sabe? Eles sentem... Estavam brigando ontem o tempo todo com os jogadores dos Steelers. Então, é um time frouxo. É um time que não tem... não consegue sustentar esse momento de tensão contra adversários mais pesados ou então jogos mais tensos nesse sentido, né? Quando as coisas começam a dar errado, os jogadores começam a sentir muito essa pressão. Então eu acho que o jogo contra os Steelers na temporada quase sempre é uma pequena amostra do que a gente vai ver nos playoffs.
É um jogo que é tenso, é um jogo de rivalidade forte, é um jogo que necessita de jogadores de caráter muito forte. E a gente não tem isso hoje, especialmente no ataque. Eu acho que o ataque consegue ser pior que a defesa nesse sentido. Tanto que a defesa vinha numa temporada horrorosa e conseguiu fazer uma ótima partida. Não que o ataque dos Steelers seja exemplo de alguma coisa, né? Não é um grande ataque. Mas a defesa foi lá e correspondeu, tanto as mudanças funcionaram. Mas o ataque do Ravens é assim e é assim há anos. E não é só culpa do Lamar, entendeu? Já era assim antes dele, né? Teve aquela temporada de 2012 espetacular, que o Flacco jogou muito bem, mas no geral é um time que sente muito esses jogos grandes mesmo, né? E aí vem vir argumentar, não, mas venceu o Bills, mas não é o jogo contra o Bills não é um jogo de tensão, é um jogo de dois grandes times se enfrentando, mas não é um jogo que o Ravens entra de uma rivalidade forte. Então o time parece que se desespera mesmo, assim, sabe? Você vê os jogadores tendo dificuldade de responder as coisas e não conseguindo assimilar o que eles têm que fazer direito. E aí ontem você vê, assim, as tomadas de decisão, o time parece que ele foge do que ele faz bem. E tem uma outra questão também que eu acho que acontece com uma certa frequência, que é o Lamar embarcar em discurso do adversário e os caras induzem ele a fazer as coisas. Essa semana o Mike Tomlin virou e falou que ele não estava muito preocupado com o Deontay Johnson porque tem outros jogadores mais perigosos e que ele não tinha muito filme do Deontay Johnson no Baltimore Ravens, então não era uma preocupação dele. Aí começa o jogo com 2 bolas forçadas do Lamar nele, porque o Lamar ele embarca muito nesses discursos. Teve acho que alguns anos atrás, que um jogador do Cincinnati Bengals falou que não, a gente não precisa se preocupar, porque o Lamar só passa pro Andrews e pro Hollywood Brown, a gente pode só marcar eles, ele não vai conseguir passar. E aí ele passou o jogo inteiro forçando bola nos outros jogadores. Então, tem aquela coisa do running back, né, que ele gosta de responder. O Lamar ele embarca muito nesses discursos, de querer dar resposta pro adversário, de tentar fazer o que dizem que ele não consegue fazer. E acho que os caras acabam induzindo ele a fazer o que eles querem que ele faça por causa disso. Eu acho que isso aconteceu um pouco ontem também. O time parece que tá querendo dar respostas e não consegue. Então, eu acho realmente que é um ataque especialmente, né, frouxo, e que na hora H não vai sustentar. Então, quando você vê esse jogo de ontem, muita gente fala, calma, pô, tá 7-4, vai pros playoffs e tal. Mas esse jogo contra os Steelers, pra mim, é um sinal claro de que esse time vai chegar nos playoffs e vai perder. Pode até ganhar na rodada de wildcard, pegando, sei lá, o Houston Texans, que é um time jovem também, e é um time que, em termos de talento, ele é parelho com o nosso, e de repente jogando fora a gente consegue uma vitória, mas vai chegar em Buffalo ou em Kansas City e vai perder, porque não vai ter caráter pra ganhar de times como o Buffalo Bills e como o Kansas City Chiefs, porque o time do Ravens é frouxo, e na hora H não vai sustentar. Antes de eu passar pro Gelli, eu acho que um exemplo disso a gente já viu na própria final da AFC no ano passado, quando sabe Deus por que esse time entrou com os ânimos à flor da pele. É um jogo que, toda vez eu falo isso, cara, quando saiu aquela treta do Tucker com o Kelsey e tudo mais, eu falei, perdemos esse jogo. Porque começou um esquenta ali de um aumento de tensão entre os dois ali, porque um tava treinando na área onde o outro tava aquecendo e tudo mais. E aí um pouco antes do jogo também teve uma treta na sideline, e a gente vê a provocaçãozinha do lado do outro. Vou falar de um jogador de defesa, apesar da gente estar no ataque, mas o Marlon Humphrey, por exemplo, chegou um momento que eu achei que ele ia sair no soco com uns 4, 5 diferentes ali. 4, 5 diferentes. E isso é sintomático, é muito exemplo do que o Giba falou, e eu corroboro. Esse time não tem psicológico para jogo grande. Não tem. Porque toda vez é isso. Contra a Tennessee, inclusive, já rolou isso aí também, de esquentação de cabeça e tudo mais. Se tem uma coisa que tá faltando no Baltimore Ravens, quando a gente fala de time mal treinado e tudo mais, tá faltando psicológico. Tá faltando psicológico pra esse time colocar a cabeça no lugar e pensar, cara, vamos fazer o nosso. Esquece o outro é problema do outro. Eu acho que o time, ele tenta... isso é uma coisa que eu acho que aí tem pergunta sobre a questão da comissão técnica, e eu acho que é onde entra o Harbaugh. Eu acho que nesses jogos, parece que o Ravens quer não, a gente vai entrar com um planejamento, com uma estratégia diferente, porque o adversário tá esperando isso, a gente vai tentar fazer Y, e eles estão esperando X e tal. Eu tenho muito essa sensação. E, cara, na minha cabeça, obviamente você precisa ter alternativas se o que você faz não tá dando certo. Mas você tem que entrar fazendo o que você faz bem. E eu acho que o Ravens, ele tenta muitas vezes, eu acho que tenta adivinhar demais
tentar fazer muito diferente, mudar demais o que vem fazendo, e especialmente nesses jogos mais pesados e contra técnicos que conhecem bem a comissão técnica do Ravens, ele tem essa dificuldade. É mais uma impressão do que uma afirmação, tá? Porque acho que acontece isso demais. Isso na final da conferência americana, pra mim, ano passado foi muito claro, assim. O Ravens fugiu das características que ele fazia bem, e de correr bem com a bola, de sustentar esse jogo terrestre, e começou a forçar umas bolas que não faz sentido. E o Lamar, às vezes, ele faz isso, né? Ele força um pouco. E mesmo assim, a gente tem chance de vencer esse jogo, por exemplo. A gente teria vencido se o Tucker acerta 2 field goals. Eu acho que se tivesse acertado 1 não seria suficiente, mas se ele acerta os 2, a gente provavelmente teria vencido, sabe? Então, o que eu acho cara, faz o que você faz bem. Se o adversário conseguir parar isso, aí beleza, mérito dele. Mas eu acho que o Ravens ele foge um pouco da característica tentando fazer o diferente e não consegue fazer nada. Agora sim, Gelli, vai lá. Vocês não acham que tem que botar a culpa nos jogadores, não? Eu acho que esse jogo contra o Steelers, eu acho que tem muito dessa situação que a comissão técnica, ela não traz essa confiança, não traz o lado da mentalidade do jogo grande. De fato, existe esse problema, que eu concordo. Mas, num jogo como o de ontem, pra mim o problema é dos jogadores, não é da comissão técnica. O time não fugiu no plano de jogo do que faz bem. Só as coisas não funcionaram porque sempre tinha alguma coisa mal executada, alguma jogada que dava errado e um hold, uma falta, que a comissão técnica não chama um holding, sabe? Um holding não é algo que eu acho que a comissão técnica vai impedir de acontecer, até porque é uma falta que vai acontecer todos os jogos, não é algo super treinável, a não ser que seja um jogador específico que tenha problema constante com isso. Mas eu concordo a parte do illegal shift, o false start, existe um problema que eu acho que a comissão técnica pode ter um trabalho maior aí pra ajudar a corrigir. Mas pra mim é um problema de jogador nesse jogo. Mas quando eu falo de time frouxo, eu tô falando do elenco. Não tô falando da comissão técnica, não. É um time frouxo, o elenco é frouxo. É porque o que eu entendo que você tá querendo dizer é que é um time frouxo por causa da cultura que a comissão técnica trouxe. Pra mim, não foi caso de time frouxo nessa partida. Tanto que o time foi lá e buscou o touchdown no fim do jogo pra possivelmente empatar, né? Teve a conversão de 2 pontos que falhou. Mas, pra mim, nesse caso, foi um problema 100% de execução, nessa partida específica. Eu tô com o olhar 100% no jogo contra os Steelers. Pra mim, é um problema de atuação, de execução. A gente tem um kicker que erra 2 chutes que a gente não espera e que não são 2 chutes difíceis. Então, quer dizer, são 2 chutes que não são simples, mas nenhum deles é impossível. Não é um chute dificílimo. São chutes que a gente está acostumado a assistir o Justin Tucker acertar rotineiramente. Então, não foi uma tomada de decisão equivocada botar ele para chutar essas vezes. Aí, o Derrick Henry sofre o 3º fumble dele na temporada. Logo no começo do jogo, a defesa vai lá, segura, field goal, ok. Depois, no final do primeiro tempo, vai ter gente que vai falar, pô, não devia ter ajoelhado na bola quando viu que a posição do campo estava ruim e tal. Mas, pô, a chamada foi conservadora, foi um screen pro tight end, curto e tal, ganhar o jarda depois da recepção. Mérito da defesa e demérito do Isaiah Likely de ter a defesa por ter forçado, né, no caso do Patrick Quinn, e o Isaiah Likely de ter sofrido o fumble. Ali é uma situação que você tem que proteger a bola. Deu 3 pontos pra eles logo no final do primeiro tempo, quando a gente achava que ia sair em vantagem. Aí tem a interceptação que o Justice Hill podia ter segurado um pouco mais firme a bola e tal, o que seja. Os holdings que em várias situações o Ravens acabou em situações de segunda descida longa. Um trabalho de linha ofensiva que em várias situações o Lamar acabou sob pressão. E assim, de fato, não foi um bom jogo do Lamar, né? Esse é o primeiro jogo da temporada que eu digo que o Lamar não jogou bem. Mas mesmo assim, no fim do jogo, ele botou o ataque nas costas e falou, vamos empatar essa merda. Ele conseguiu levar até o touchdown. Aí, nesse ponto específico, eu boto um problema de chamada. Porque pra mim é inconcebível na jogada da conversão de 2 pontos o Derrick Henry não está em campo. No drive inteiro, pra mim, faz total sentido. Ele não é tão bom quanto o Justice Hill na proteção pro passe, não é tão bom quanto o Justice Hill como recebedor, e ali o time ia passar a bola com frequência. Então, o Justice Hill era um encaixe muito melhor naquela situação. Mas chegou na conversão de 2 pontos, jogada sem relógio, jardas curtas, tem que botar o Derrick Henry junto com o Lamar no backfield. É pra isso que você tá pagando ele, pra justamente atrapalhar nas leituras de defesa, ter uma dupla
que é praticamente impossível de lidar nesse tipo de situação de jarda curta. Não tem motivo pra ele não estar no campo naquela jogada. Pra mim foi uma decisão muito ruim, que acabou, no fim das contas, custando também a partida de certa forma. Obviamente, se convertesse, não necessariamente o Ravens ia ganhar o jogo, mas foi algo problemático, a meu ver. E assim, isso vale na frente. Aconteceu já nessa temporada algumas vezes, e acho que é uma crítica que tem que ser feita ao Monken, assim. Eu acho que não existe nenhum cenário plausível pra em situações de jarda curta, até 2 jardas, que era o caso, né? Porque a tentativa de 2 pontos são 2 jardas, se não me engano, pra você tirar ou o Lamar ou o Derrick Henry. Os dois têm que estar em campo. Que é justamente a dupla que faz com que as defesas tenham uma preocupação absurda, assim. E aí você tem um leque enorme de coisas que você consegue fazer, muito maior quando você tem os dois em campo. Já aconteceu esse ano dele tentar uma 4-1, tirando o Lamar e fazendo um snap direto pro Henry, deu errado. E agora, novamente, tirou o Henry. Não existe tirar o Henry nessa situação. Ele tem que estar em campo. Ele tem que estar em campo. É ele que vai gerar essa preocupação, porque, cara, não à toa, ele tem 15 touchdowns na temporada, 13 corridos. A maior parte deles nesse tipo de jogada, assim. Quando chega ali na linha de 2-3 jardas, é a corrida pro Henry e touchdown. Então, realmente, é uma decisão absolutamente estúpida. Em termos de comissão técnica, eu acho que foi a pior parte, assim. Eu acho que foi não acho que foi o problema do jogo. A gente não perdeu por causa disso. A gente perdeu a chance de buscar a virada por causa disso. Mas a gente teve o jogo inteiro. É porque a gente sempre acaba focando muito em uma jogada e falar, não, perdeu por causa disso. Cara, você teve 4 quartos de 15 minutos cada pra tentar buscar a vitória e não conseguiu. Não é aquela jogada que tirou a vitória. Foi tudo que você fez ao longo do jogo. E acho que tudo que você fez inclui muitos jogadores. O Lamar jogou muito mal. O Harry sofreu o fumble com 2 snaps em campo. Péssimo. O Zay Flowers não fez um grande jogo. Aquele drop dele é inacreditável. Assim, é nível aquele do Bateman, assim. Pau a pau, sinceramente. O do Bateman é um pouco pior, mas aquele é bem feio também. Eu acho o do Bateman mais cômico, mas ele é mais justificável. Se tinha desculpa do sol ali e tal, beleza, mas acho que os dois são mesmo patamar, sabe? E então, assim, a linha ofensiva foi muito mal. E assim, estamos falando novamente de uma defesa muito forte, com um pass rush muito forte, mas a linha ofensiva jogou muito mal. Então, poucas coisas a gente pode aproveitar do ataque, se tiver alguma coisa que a gente consegue aproveitar, sinceramente, assim. Realmente é uma partida pra se esquecer e que sirva de lição de alguma forma pra esse time. Mas quando eu falo em time frouxo, eu tô dizendo, assim, são jogadores que, na hora que aperta, não respondem. Eles executam mal, parece que não se preparam bem. E aí, obviamente, tem a parte da comissão técnica que não consegue fazer, acho que faltam lideranças também. É um time que o Ravens ele perdeu, ele não conseguiu formar novas lideranças fortes, principalmente no ataque, nos últimos anos, assim. Não tem em campo jogadores de grande liderança. O principal é o Lamar, que tem uma personalidade um pouco mais, ele é mais fechado, ele é um cara de menos comunicação, você vê, assim, ele não é um cara de falar muito. Então, eu acho que faltam lideranças, especialmente no ataque. Na defesa, querendo ou não, tem o Roquan, que é um cara que tem mais essa perfil de ser um líder, mas o ataque não tem esse tipo de jogador. Então, eu acho que é uma coisa importante. É uma coisa bem importante que esse time não consegue formar. E aí tem uma parte da comissão técnica, uma parte da direção na montagem do elenco, né? E uma parte dos jogadores, sem a menor dúvida. Assim, acho que o elenco é um elenco que os jogadores sentem quando o jogo vai pra isso, assim. Eu diria que o único jogador que eu não vi, assim, sentir o jogo, não jogou bem, mas não acho que ele sentiu o jogo, foi o Henry. O Henry, acho que fez o que ele fez, tirando o fumble, obviamente, e chamou a responsabilidade pra ele no final do jogo, disse que o que ele fez é inaceitável, que ele não pode sofrer um fumble daquele e tal, mas eu acho que no ataque falta esse tipo de coisa, falta uma liderança mais forte. Eu quero acreditar que o jogo de volta, né, que vai ser agora, o segundo jogo vai ser no M&T Bank Stadium, as coisas vão ser um pouco mais diferentes. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Eu não vou me estender muito, porque a gente já tá para quase 40 minutos de programa. Quero ouvir de vocês a respeito da defesa, porque a defesa chegou com algumas mudanças.
lembrando, o Pittsburgh Steelers, desde que o Mike Tomlin fez a mudança do Justin Fields pro Russell Wilson, esse time tem anotado uma média de 30 pontos por jogo. Então você limitar o ataque que estava com esse rendimento a simplesmente anotar field goals, né, botar o Boswell para trabalhar, eu acho que, por mais que o ataque do Pittsburgh Steelers não tenha grandes talentos, aqui eu não tô querendo dizer que o ataque é ruim, o Russell Wilson, o Mike Tomlin tá conseguindo extrair alguma coisa dele. O George Pickens é um wide receiver bom. O Najee Harris e tem o outro running back que eu acho que ele até correu mais do que o Najee nesse jogo. Que eu agora Jaylen Warren. Pelo menos na minha memória eu tenho mais flashes dele do que do Najee nesse jogo. São bons running backs. O dobro de carregada do Najee Harris. Então eu não tava errado. Mas, assim, as peças são boas, não são... O Najee Harris teve o dobro de carregadas. O Najee teve o dobro, mas de jardas também? Teve mais jarda, mas com o dobro de carregada é esperado, né? Sim. Mas a média de jarda do Jaylen Warren é melhor. Sim. Bem melhor. O Jaylen Warren, pra mim, é um running back melhor que o Najee Harris. Enfim, nesse jogo, pelo menos pra mim, inclusive, ele pareceu. E, óbvio, tem peças boas nesse ataque. De qualquer forma, sabe? Então, você limitar o ataque de Pittsburgh ao que ele fez, eu acho que tem muito mérito. Ed Jackson não foi pra esse jogo e não teve nenhuma lesão relacionada, simplesmente não foi. Eu avisei que era reforço. Exatamente, você avisou que era reforço. E eu queria justamente ver de vocês o que vocês acharam da defesa com essas mudanças, porque ele não foi pro jogo, entrou o Tre'Davious White, tivemos a volta do Travis Jones. Mas o Travis Jones jogou na semana passada, né? Foi o Brent Urban que voltou de lesão, Também, né, que ele tava com uma concussão, ele voltou. A Diza Isaac ficou agora no lugar do David Ojabo, e aí eu queria agora a observação de vocês a respeito do que vocês acharam da defesa nesse jogo. Então, eu acho que a principal mudança mesmo que a gente viu em campo foi uma mudança na secundária considerável, assim. O Marcus Williams teve um snap de defesa nesse jogo. O Ardarius Washington, que foi quando o Hamilton machucou. O Hamilton saiu machucado. O Ardarius Washington foi o safety titular junto com o Kyle Hamilton, e o Hamilton, em várias situações, foi colocado como o safety mais profundo, alternando ali um pouco com o Ardarius Washington. E aí foi a principal mudança logo de cara no time titular. E aí, mais pra reta final do jogo, o Tre'Davious White começou a ser mais usado como um corner outside, e o Stephens foi puxado um pouco mais pro meio, fazendo slot, pegando os tight ends e tudo mais. Então foram algumas mudanças na secundária, e que eu acho que deram um resultado interessante, assim. Eu não quero cravar aqui que a defesa melhorou, uma enormidade, por causa de um jogo. É um jogo contra um ataque que não é excepcional, é um ataque de potencial, tem algumas peças interessantes, mas não é um dos melhores ataques da NFL. É um ataque que tinha um jogo terrestre que sustentava muito o desempenho do Russell Wilson, mas o Ravens tem a melhor defesa contra o jogo terrestre da liga, então, obviamente, isso atrapalhou um pouco a vida do Russell Wilson, mas, novamente, uma defesa não ceder touchdowns na partida, ceder um pouco mais só de 200 jardas pro quarterback, considerando o que a gente vinha fazendo na temporada, né? A gente cedeu quase 300 jardas pro Gardner Minshew, é uma evolução. Jogando fora de casa, um ambiente super hostil, um estádio muito difícil de jogar, a defesa deu alguma resposta. Acho que a gente precisa um pouco mais de tempo, essa deve ser a formação daqui pra frente. Acredito que o Tre'Davious White deve ir ganhando mais esses snaps e talvez o Brandon Stephens passe a fazer mais a função que o Hamilton fazia ali perto da linha de scrimmage, porque o Hamilton vai ser mais usado no fundo, ele faz bem tudo, o Hamilton é realmente um grande animal, um jogador fantástico, e acho que essa solução pode ser que ajude o Ravens mesmo, assim. O Ardarius Washington é um cara decente e considerando que o Marcus Williams vinha jogando, um jogador decente é uma evolução considerável, assim, porque o Marcus Williams vinha sendo simplesmente o pior safety da NFL na atual temporada, então qualquer coisa é uma evolução. Ele só era o pior safety porque o Ed Jackson ficava na reserva dele. Pois é, então ele só não era o pior porque existe o Ed Jackson, que quando entrou jogou pior do que ele. Então, assim, muito pior, esse que é o impressionante. Conseguiu essa proeza de jogar muito pior. O Ed Jackson eu imagino que vai ser cortado essa semana, que seja pra entrar qualquer um. Vale lembrar, o Roquan Smith sentiu uma lesão na coxa, então pode ser que ele não jogue a próxima partida. Inclusive eu queria falar sobre isso. Que o Roquan fez uma grande partida, né? Ele fez um bom jogo, o melhor jogo dele na temporada, provavelmente. Saiu machucado e logo depois o Steelers começou a abusar de passe atrás do Malik Harrison. O que não é ruim com não o precisa ser um gênio, né? Não precisa ser um gênio pra adotar essa estratégia.
Sim, claro, mas tá ruim com o Roquan jogando mal, pior com ele fora. Sem a menor dúvida, assim, ele não precisa ser um gênio pra adotar essa estratégia quando o Malik Harrison tá em campo, porque ele realmente tem uma certa dificuldade. O Trenton Simpson não jogou nem um pouco bem também nessa partida. Sim, então, assim, eu acho que a defesa deu algumas mostras, especialmente a secundária, assim, eu acho que tem falado da partida do Odafe-Oweh, né, assim, 2 sacks e meio, jogou muito bem também. Acho até que o pass rush do Ravens vem dando bons sinais nas últimas semanas, assim, a gente tá conseguindo pressionar bem os quarterbacks. O Travis Jones tá jogando muito bem, eu acho agora teve 2 sacks e meio. A chave do pass rush do Ravens é o Travis Jones. Acho que ele ajuda a ocupar bloqueio no meio, ele é disruptivo, ele não vai ser o cara que vai gerar um monte de pressão, mas ele faz muito bem o papel pra ajudar a liberar os outros jogadores da linha. E aí vale lembrar, no jogo foi no último jogo, o Madabuik teve 3, aí agora o Oweh com 2,5, então assim, nesse aspecto a defesa tá melhorando e pode ser um sinal positivo. Se o Roquan não tiver tido uma lesão grave, se ele não perder muitos jogos, eu acho que a defesa vai evoluir o suficiente pra ajudar, né? Porque até o momento a defesa só tem atrapalhado o time. Agora ela vai começar a participar das vitórias, assim, não ficar vendo o ataque sustentar. A questão é que o ataque precisa dar uma resposta agora contra uma defesa muito forte nessa próxima semana, que é a do Los Angeles Chargers. Eu vou me guiar apenas pelo placar e imaginar que daqui pra frente talvez encontramos a configuração ideal. Essa defesa vai ter que parar semana que vem um Justin Herbert que... Ok, o Los Angeles Chargers quase que toma uma virada de novo, né? Já não bastou o que eles fizeram contra os Jaguars há uns tempos atrás nos playoffs, aí agora contra os Bengals. Começa o jogo numa atuação de gala do Justin Herbert e quase deixa os Bengals virarem a partida, mas isso aqui não é para comentar sobre Los Angeles Chargers, estamos só fazendo elucubrações. Se vocês não tiverem mais nenhum comentário, nenhuma colocação a fazer, eu acho que a gente pode fechar então a casinha por aqui, né? Eu acho que a gente teve um sinal relativamente positivo do Trey Davis White nesse jogo. Vamos ver o quanto ele consegue evoluir nas próximas semanas. Imagino que ele vai ganhar bastante espaço. Eu acho que o Stephens vai mudar bem de função daqui pra frente. E tomara que o White, assim, acho difícil ele recuperar. Ele não vai recuperar aquele nível All-Pro que ele tinha no Buffalo Bills, mas se ele jogar, sei lá, 40% do que ele jogou lá, 50% já vai contribuir bastante pra gente, assim. Eu acho que é um time passa a ser uma secundária com mais profundidade, com um jogador experiente, que ajuda no outside, vai ajudar na evolução do Wiggins, vai ajudar a ter o Marlon Humphrey também um pouco mais fresco, e espero que essa secundária tenha encontrado definitivamente a formação ideal dela, né? Agora a preocupação vai ficar pelo meio do campo e o jogo corrido, assim. Acho que vai ter uma queda de desempenho contra o jogo corrido sem o Roquan. Vamos ver o quão tempo fora ele vai ficar. Eu esqueci de ler uma pergunta, perdão. Aproveita agora, vamos lá. O Milton Gomes perguntou se a gente acredita que a culpa desse momento passa pela comissão técnica e se já chegou o tempo do Harbaugh. Sobre a questão da comissão técnica a gente já falou. Ele perguntou também sobre a questão da tentativa de 2 pontos e até onde a culpa vai dos jogadores. A gente falou muito sobre isso. Acho que a única questão já chegou o tempo do Harbaugh? Acho que é a única pergunta que a gente não respondeu ao longo do episódio. E, cara, sinceramente, acho que se chegar nos playoffs do jeito que tá projetando, né? Acho difícil que não chegue, mas perder como perdeu nos últimos anos, eu começaria a cogitar assim, porque existe uma estagnação do time. É porque é muito difícil, assim. Eu acho que a gente tá desperdiçando um pouco a carreira do Lamar, sinceramente. A gente tem um QB de Hall da Fama e ele... Não é que, tipo, não foi campeão, porque, assim, faz parte. Você pode chegar no Super Bowl e perder, mas a gente não tá passando perto de chegar no Super Bowl. O mais perto que a gente chegou foi a final da conferência uma vez em 7 anos. Tudo bem, teve 2 anos que ele machucou e tal, beleza. Mas em 7 temporadas da carreira do Lamar, a gente chegou uma vez na final da conferência. E você tem um QB de Hall da Fama, que o Lamar já é quase certo no Hall da Fama, né? Um cara que ganhou 2 MVPs. Nenhum QB que ganhou 2 MVPs ficou fora do Hall da Fama, então quase certo que o Lamar vai estar no Hall da Fama em algum momento. Tá brigando pelo terceiro e, assim... Não tá chegando perto de ganhar o título. Não tá nem jogando pelo título. E acho que isso, pra mim, é demais. E eu posso contar pelo menos 3 temporadas que a gente pode dizer, pô, esse time era Super Bowl contender e a gente não conseguiu não chegar perto do Super Bowl. Eu vou fazer a afirmação, então. O time desse ano não é um Super Bowl contender. Pelo que tá jogando, não é mesmo. Pelo que fez até agora, a gente tá na semana 11. O Ravens fez um jogo completo em que o ataque e a defesa jogaram bem. Pelo que tem no elenco,
deveria ser um dos candidatos. Não, pra mim não era o favorito, mas deveria ser um dos candidatos. Tem problemas, óbvio, tem lacunas, mas acho que qualquer time tem. O Buffalo Bills, enfim, Chiefs, que são 2 dos melhores times da liga. Todo mundo tem problemas no elenco, mas assim, o Ravens tem talento o suficiente pra ser um dos candidatos. Mas pelo que está jogando, pra mim, passa longe ainda. A gente tem um ataque de Super Bowl. Outra afirmação aí que eu vou deixar. E uma defesa de first pick. Não é pra tanto também. Acho que é exagero. Eu temo 10, que eu concordo. Eu temo que o Lamar ele acabe a carreira como o Dan Marino, sabe? Um baita do quarterback que não teve a oportunidade de conquistar um título. Isso me deixa muito triste. Tem muita carreira pela frente ainda, pô. Porque, foi só uma derrota. Calma aí, gente. Não precisa ficar tão não é só uma derrota. A gente tá na 7ª temporada, Eugênio. Porra, é a 7ª temporada da carreira dele. A gente não chegou nem perto do Super Bowl ainda. Pô, não, peraí. Não chegou nem perto do Super Bowl. Jogou uma final de conferência aí esse ano. Então, foi o mais perto que a gente chegou. Em 7 anos chegou uma vez na final da conferência. Não chegou nem perto. E, pô, não chegou perto de ganhar aquele jogo, sinceramente. Também não sei se eu consigo. E é isso. Bom que finalmente colocamos esse negócio pra fora. Já começa a semana se livrando disso, né? Você que aguentou a gente tagarelar sobre esse jogo até aqui, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Giba Pérez, João Gabriel Gelli, muitíssimo obrigado pela participação, muitíssimo obrigado pelos comentários. Desculpa fazer vocês passarem por isso, mas eu espero que tenha funcionado como uma sessão de terapia. E até semana que vem, meus queridos. Até, meus queridos. Não sei se vou estar aqui na semana que vem, né? Porque depende muito do trabalho, mas eu provavelmente não vou estar aqui na semana que vem. Ok. Porque e já eu vou para São Paulo pra cobrir Botafogo e Palmeiras. Passa aqui pra Você tomar um vai pra café. São Paulo esse final de semana? Não, eu devo ir na segunda-feira. Ah, tá. Bem que é na outra semana, né? Acho que é na outra semana. Eu tô perdido no tempo. Mas eu não sei Não, agora. outra semana é a final da Libertadores. Eu vou segunda-feira, provavelmente. E no On The Clock temos novidades, Gelli? Essa semana o vídeo vai estar aberto para todas as pessoas poderem assistir lá no canal do On The Clock, falando sobre a matemática da tomada de decisão nas quartas descidas. Tá lá bem completo, bastante exemplo, explicando aí em maiores detalhes como é que funciona toda essa revolução que é o principal ponto em que a análise de dados influenciou o futebol americano nesses últimos, 10 anos. Então, tá lá bacana para assistir. E é isso. Muito obrigado mais uma vez, nos acompanhe nas redes sociais, sempre lembrando, nas redes do Max Zuckerberg é Casa do Corvo BR e em todas as demais, só procurar por Casa do Corvo. E voltamos ainda essa semana para o preview do jogo contra o Los Angeles Chargers. Vamos ter Jim e John Harbaugh se enfrentando mais uma vez em 2012 all over again. Um grande abraço para todos vocês e melhora, gente. Quem sabe essa temporada ainda decola. Até mais.